ensinando a eles tudo que eu aprendi, tudo que eu vivi, e para que eles se aproximem de Deus, é o que me sustenta quando a hora difícil chega. Então, quando chega a adversidade, lógico, você chora, como qualquer ser humano, mas você lembra para você mesma, não, eu tenho um chamado. E eu sei que me trouxe para cá. E isso vai passar. Como tudo passa, isso vai passar. E sem essa convicção, você não fica em lugar nenhum, nem na igreja. Então, esse às vezes é o motivo porque qualquer ventinho a pessoa sai. Porque ela tem uma vida rasa com Deus. Ela não conheceu a Cristo de verdade. Ela não tem raízes firmes. Ela ainda não viveu experiências com Deus. E isso precisa ser buscado, irmãos. Faça propósitos simples com Deus. Assim, Deus, coloca uma pessoa na minha vida hoje, para que eu fale do teu amor. Deus vai fazer. Eu duvido que Ele não faça. Há muito tempo eu não evangelizo, assim, de ir no hospital, de fazer essas coisas. E um pouco antes de vir para cá eu falei, Deus, nunca mais eu participei de evangelização, assim, de ir para a rua. Eu evangelizo crianças e professores todos os dias, mas evangelização de ir para a rua com os irmãos, com faixa, evangelização de rua, nunca mais eu tinha feito. Aí meu pai ficou internado, eu fiquei na enfermaria masculina, com 7 homens, e aí evangelizei todo mundo, e cuidava de todo mundo, e aí pedi oração, e eu orava por todo mundo, eu digo, Deus, é só em tempo integral. Porque Deus faz, quando a gente pede, Ele faz. Então, você precisa buscar, certo? Você só vai viver isso quando Deus vê em você o desejo de multiplicar. Nada do que Deus te der, irmãos, é para colocar no bolso, para ficar só para você. Nada. Absolutamente nada. Tudo que Ele te dá é para que você seja multiplicador. Para que você seja a bênção na vida das pessoas. Certo? E Jesus sentiu compaixão, pois elas estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas que não tinham pastor. A ovelha é um animal que ela precisa ser conduzida. Se ela não for conduzida, ela vai cair no primeiro precipício, ela vai se perder na multidão, ela precisa ouvir a voz, ela precisa ter uma pessoa que ela reconheça como pastor dela e que ela siga aquela pessoa para que ela não se perca. E quais os danos se ela se perder? A lã vai crescer a tal ponto que vai fragilizar todos os órgãos dela por causa do peso. Ela se torna uma presa fácil para qualquer animal. Então, são várias as intercorrências de uma ovelha que se perde do seu bando, né, do seu grupo, por não reconhecer ou por não obedecer. E nós somos assim. Nós somos ovelhas de Cristo, amém? E nós precisamos ser conduzidos por Cristo. Amados, não existe crente longe da igreja. Tem bênção que é liberada só na congregação. Eu sei que o Covid trouxe muito isso, né? Crente em casa. Vai olhar a vida dessas pessoas. Não é a mesma coisa. A gente precisa congregar. A gente precisa do irmão. A gente precisa ser tratado e tratar uns aos outros para que a gente seja curado. E é nesse meio aqui que essas coisas acontecem. E tem dificuldades como qualquer outro lugar. Onde o homem põe a mão, vai ter dificuldade, vai ter erro, vai ter falha. É de ser humano. Quando a gente estiver na estatura de varão perfeito, a gente vai para a glória. Enquanto a gente estiver nessa terra, o processo vai longe. Mas viver o processo é uma das melhores coisas da nossa vida, porque a gente vai crescendo com Deus e vai amadurecendo a partir disso. E essas ovelhas estavam assim, como sem pastor. Não permita que na sua vida aconteça isso. Você só vai ter a perder. E tratar depois dói muito mais. Consertar o que está quebrado dá muito mais trabalho. Muito mais trabalho. Então, que Deus te permita que você se permita ser conduzida pelo pastor.
por Deus e pelo pastor que você confia na sua vida, que no caso é o pastor que está nessa casa, pastor Braga e os outros pastores. Nós precisamos ser conduzidos, nós precisamos nos deixar conduzir. E eu vou contar uma peculiaridade para vocês, que durante muito tempo em Bissau, eu não tive um pastor me mentoreando, porque as pessoas acham que missionário não precisa. Só que eu também sou ovelha. E um dos grandes presentes, quando eu me tornei missionária menonita, foi isso. A igreja tem um cuidado especial com o missionário. E eu tenho um pastor que me mentoria, eu tenho um pastor que me pastoreia. Vocês não têm, para mim, é uma das melhores coisas que existe na face da terra. Porque você precisa ser tratada, você precisa ser conduzida, você precisa de alguém que possa te ouvir e dizer, ó, aqui está certo, mas aqui precisa acertar. E como seres humanos, todos nós precisamos disso. E isso foi um grande presente para mim. Então falou aos seus discípulos, de fato, a colheita é abundante, mas poucos são os trabalhadores. Mas Ritinha, que a igreja está cheia de gente. Mas todos estão trabalhando para o Senhor? Ele está falando de trabalhadores, pessoas dispostas a servir, pessoas dispostas a fazer Cristo conhecido através das suas vidas. E são poucos amados em todos os lugares. Na Guiné-Bissau, eu clamo por isso todos os dias. Lá é mais escasso do que aqui. E eu tenho certeza que aqui também é. E são várias, e aqui vocês têm várias áreas que precisam ser ocupadas. E volto a dizer, é no simples. Talvez a maioria queira isso aqui, ó. E eu confesso que isso aqui é o que eu menos uso. E não sinto falta. Porque fazer Cristo conhecido, eu prefiro fazer com a minha vida, no dia a dia. Eu prefiro estar lá atrás, preparando tudo para que as coisas aconteçam. O microfone não é a única forma de fazer Cristo conhecido. Nunca esqueça disso, você é a Bíblia que as pessoas leem. Essa frase eu repito sempre porque marcou a minha vida. E me dirige até em algumas decisões que eu tenho que tomar. Não, peraí, eu sou a Bíblia que essa pessoa vai ler, então não posso fazer isso. E para a gente é até mais pesado, porque eu trabalho numa terra machista, onde a mulher não tem valor, e que eu demorei muitos anos para conquistar o meu espaço. Então, uma coisinha que eu faço, eu posso perder tudo isso. Então, o cuidado é redobrado. Eu já tive situações de estar saindo de casa e digo, opa, deixa eu voltar, vou trocar de roupa, porque isso aqui não cabe à missionária. Entendeu? Por mais que para a gente aqui seria normal, mas lá não cabe. Então, porque eu sou a Bíblia que as pessoas leem. A gente brinca que em Bissau, a única coisa que a gente tem, assim, é o day use em alguns hotéis que tem piscina. Mas a gente vai com o maiô por baixo, mas por fora a gente está lá de saião, de calça, de tudo. Chega lá que a gente troca de roupa. Por quê? Porque, diferente do Brasil, a gente não tem essa liberdade de fazer isso. Para ser reconhecido como missionário e fazer Cristo conhecido. Então, são as coisas que você vai tendo que deixar, né, no longo do caminho, que a gente vai abrindo mão para servir a Cristo. E na sua vida não é diferente. A Bíblia diz que a gente tem que vir como está, mas não continuar como está. A cada vez que você conhece a Cristo, vai sair alguma coisa da carne sua e vai entrar alguma coisa de Deus. E se esse processo não está acontecendo, tem alguma coisa errada. É impossível você ter um encontro com Deus e sair da mesma forma. É impossível você ouvir Deus e sair da mesma forma. É impossível. É impossível. Porque Deus vai te tratando, Ele vai falando com você, Ele vai te moldando. E eu tenho certeza que se você parar para pensar, tem coisas que você diz assim, não tem nada a ver. E que hoje você deixou de fazer por amor a Cristo. Você não precisa falar.
Mas se eu fiz, com certeza vocês fizeram também. Então, nós precisamos orar para que Deus traga mais pessoas para essa seara. Para que Deus desperte também pessoas no meio da congregação para o trabalho na seara. Tempo de banco para crente, gente, é só o tempo de tratamento. Você chegou, foi tratado, está curado? Vamos embora curar vidas. Eu tenho certeza que trabalho na igreja não falta. Está tudo suprido já? Está tudo suprido já? Trabalho não falta. E cada um de nós tem um chamado para uma coisa. É por isso que Deus não nos fez robôs. Deus nos fez seres individuais, com personalidade individual, com a maneira individual, com o gosto individual, porque cada um tem o seu lugar em um chamado específico. Não deixe seu chamado morrer, não. Deixa Deus florescer esse chamado e você vai ver o quão é gostoso viver esse chamado. Quando você vê vidas transformadas através dele, esse é o maior presente que o ser humano pode receber. Não existe prazer maior. Não existe. Por isso, orai ao Senhor da seara e pedir que Ele mande mais trabalhadores pela sua colheita. Será que Deus não sabe que precisa? Deus sabe ou não sabe? Sabe. Mas Ele quer nos ouvir. Deus nos chamou para um relacionamento. Deus é o nosso Pai. E Ele quer nos ouvir. Ele quer que nós tenhamos um relacionamento com Ele. Ele quer nos ouvir nas nossas necessidades. Ele quer que você diga, Senhor, eu acho que o meu chamado é esse, mas eu não tenho coragem, ou eu não tenho força, ou eu não consigo. Seja sincero com Deus. Quantas vezes em Guiné eu digo, Deus é até aqui, chega, vou embora. Quero ir embora. E aí você chega na escola e vê uma criança louvando, ou vê um professor dando aula direito, ou vê tantas coisas acontecendo, e aí você sente, não, ainda tem mais coisa para fazer. Cada um ele vai falar de uma maneira especial, mas ele vai falar. Eu tenho certeza disso. Se coloque à disposição para ouvir. Amém? E agora eu quero mostrar a vocês, na prática, um pouquinho do que a gente vive isso aqui na Guiné. Que missões vai muito além do que o que a gente imagina. As pessoas sempre me questionam, Ritinha, você está lá só ensinando? Que tipo de missões é essa? Então, para começar, nós ensinamos através de uma metodologia que se chama AEP, que é a abordagem educacional por princípios. É uma abordagem que tem a Bíblia como centro de pesquisa. Então, nós ensinamos através da Bíblia. A criança estuda português, matemática, ciências, todas as matérias, pesquisando no dicionário, na Bíblia e nas pesquisas acadêmicas que ela faz. Esse processo de pesquisa ensina a criança a pesquisar, raciocinar, relacionar e registrar. Ela se torna capaz de fazer o seu próprio registro através de viver todo esse processo. E aí, num país que 75% das pessoas são analfabetas, isso traz resultado ou não? É por isso que nós estamos lá. Pode colocar a primeira foto, por favor? Essa aqui é a foto do Jardim Escola Transformar, quando a gente começou, há 13 anos atrás. Quem é mais antigo na igreja sabe que eu fui enviada pela PIBAB para cuidar do Jardim Escola Transformar, lá em Bissau, servir na igreja, na época, igreja única. E essas crianças que eu peguei com 3 aninhos de idade, agora já estão tudo maior do que eu, no 7º e 8º ano. E eu sempre dizia assim a elas, vocês vão me convidar para a formatura de vocês. Tu acredita que eles se lembram disso? Eles me encontram na rua e dizem, olha aí, tia, você vai para a minha formatura, você não vai embora. E eu creio que Deus vai me permitir vivenciar isso, porque eu ministrei na vida de todos eles.
E eu creio que dessa geração vai sair os futuros líderes e servidores de Guiné-Bissau. Pessoas que vão governar a Guiné à luz da palavra. Pessoas que vão levar o amor do Senhor por onde passar. Para os ministérios, para o Ministério de Educação, para o Ministério de Saúde, para o Ministério de Finanças, que vão governar aquele país sem corrupção, sem roubo, governando a favor do povo. Amém? Amém. Pode passar? E essa é a Alexandrina, ela é uma dos meus xodóis. E essa escola, quando eu conheci há 2 anos atrás, eu digo que é igual aquela musiquinha. Uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. A escola é exatamente assim. As crianças estudavam debaixo do pé da manga, de pé de manga, e a manga caía na cabeça, e caía, sujava tudo das crianças. As crianças sentavam em troncos de árvore. E aí uma irmã da minha igreja doou os bancos, porque ela se sentiu tocada, porque quando ela era criança também sentava em... Não tinha bancos, ela doou os bancos. E aí o pastor mudou para outro lugar e doou a casa para a escola. Então a escola agora já tem casa. Mas nessa tabanca, mesmo dentro da capital, não tem luz. Então é tudo muito escuro. E a gente conseguiu colocar telhas de vidro para poder trazer claridade, porque, como eu falei lá na frente, até para abençoar, você tem que saber como abençoar. Se eu colocasse lanternas, ia ter gasto de pilha o tempo todo e a escola não ia conseguir manter. Então, você tem que conhecer a realidade para saber como é que você vai fazer sem trazer prejuízos depois. Eu digo, a única maneira que eu tenho é colocar telhas. E a gente foi colocando telhas em todas as salas e, graças a Deus, conseguiu trazer a quantidade de luz que precisava. Aí, agora, já tem uma parte do valor em Bissau que a gente vai fazer, eu não sei o que chama de reboco, que as paredes não têm reboco. Aí vai fazer o reboco e fazer o chão da escola. Ainda falta uma parte do dinheiro, mas Deus vai prover. Eu não estou preocupada com isso. Mas o porquê que eu estou falando tudo isso? Não foi só a escola que está sendo transformada. A vida dessas crianças também. Essas crianças não tinham perspectiva nenhuma de estudar, de ser alguém na vida. E hoje a Alexandrina sonha em ser professora. E alguém duvida que Deus vai fazer isso? Pode passar. Aqui é o mapa da Guiné, e Deus nos deu o presente do ano passado de nós já estarmos em todas as regiões de Guiné-Bissau. São 7 regiões, e nós já temos escolas em todas as regiões. São 28 escolas, 230 professores, 5.000 crianças sendo alcançadas pelo projeto. Quando eu cheguei lá, era só uma escolinha de 80 crianças, e hoje são 28 escolas e 5.000 crianças representadas. E quem fez isso foi Deus, queridos. Quem fez foi Deus. E o nosso sonho hoje é alcançar todas as escolas cristãs de Guiné. E que todas as crianças tenham acesso ao material impresso para que a aula seja facilitada. E nós estamos trabalhando muito para tentar colocar uma gráfica lá em Guiné, para que todas as crianças recebam esse material. E eu sei que no tempo certo também vai chegar. Pode passar. Além de ensinar os professores a dar uma aula de qualidade, com didática, com tudo isso, na Guiné-Bissau os professores cresceram apanhando. Como assim, Ritinha? Exatamente. Eles apanhavam muito, eram submetidos a castigos de muita humilhação, como bomba-roda, que eles tinham que colocar 2 pedras na mão e ficar agachando milhões de vezes. Ou o professor colocava o chifre de boi para dizer que ele era burro. Eu tive um aluno que ele não queria aprender porque ele dizia que o pai dele disse que ele era burro. Ele, Ritinha, meu pai diz que eu sou burro, por que eu vou aprender? Eu digo, vamos tentar? Deus é burro? Não. Você é a imagem e semelhança de Deus? Sou. A Bíblia diz que eu sou. Digo, então vamos tentar? E no dia que ele conseguiu escrever o nome dele, e leu, juntou as sílabas, e leu que era o nome dele, eu escrevi meu nome. Esse é o meu nome. Eu não me lembro o nome dele. Jonathan, não. Não me lembro o nome dele agora. São 5.000 crianças, gente. Mas eu vou lembrar. É um nome meio diferenciado. Aissatu, o nome dele.
Aí, quando ele conseguiu escrever, ele saiu pela escola toda gritando: é o meu nome, é o meu nome, eu consegui escrever o meu nome. E a partir dali ele deslanchou, ele já está no 4º ano agora, na escola. E esses professores estão aprendendo que a educação pode ser suave, pode ser leve, pode ser com prazer. Que ela pode sentar e contar história para as crianças e as crianças estarem aprendendo também. Então, tem sido uma transformação, tanto na vida das crianças, quanto na vida dos professores. Pode passar. E a assessoria pedagógica, que é uma das partes do nosso trabalho, que é visitar a escola, ver como a escola funciona, quais são as dificuldades dos professores, nos fez entender que tinha atividade, mas o professor não sabia fazer, não sabia ensinar, porque ele nunca pegou em tesoura. A educação em Guiné começa a partir do 1º ano. O pré-escolar foi aprovado ano passado. Então, o professor nunca tinha pego em tesoura. E aí, conversando com uma amiga, que trabalha com superdotação aqui no Brasil, ela: vamos fazer uma campanha? Eu digo: vamos embora. E a gente conseguiu 180 dúzias de tesoura e dividiu os kits para todas as escolas. Só que dar a ferramenta sem ensinar adianta? Não. Aí, no fórum do ano passado, que é onde eu junto todos os professores em Bissau, nós tivemos 2 oficinas de corte, dobradura, e os professores aprenderam a usar. E aí vocês estão vendo aquela criança ali já usando? Ela está numa escola a 7 horas de viagem de canoa. Para o material chegar lá, você não tem noção da logística que é, embala no saco, que põe na caixa, não sei o quê, para chegar o material lá sem molhar. E ela já aprendendo a utilizar. E nós já temos testemunhos que a caligrafia das crianças está melhorando, que tudo que é envolvido, a cognição fina das crianças está melhorando por causa do uso das tesouras. Nós estamos mudando realidade, pouco a pouco, uma criança por vez na Guiné-Bissau. Essa geração vai ser uma geração diferente. Amém? Pode passar. E esses aqui são os meus alunos capacitadores. Quando eu cheguei em Guiné, só tinham capacitadores brasileiros. Hoje nós já temos 6 formados e os outros estudando. E essa aqui de saia branca é a Sábado, que é uma irmã que Deus me deu em Guiné. Eu estou aqui e ela está dando treinamento lá, no meu lugar. A gente divide a sala. Esse penúltimo aqui é o Neemias, ele é assessor do projeto. E ele vai naquela escola, que é 7 horas de viagem, para dar o treinamento aos professores e fazer assessoria. Ele aprendeu, ensinei a ele a ser assessor, e ele agora é um dos nossos assessores do projeto também, além de dar aula nos treinamentos. Então, nós já estamos fazendo discípulos lá em Guiné-Bissau. E como Jesus ensinou, caminhando ombro a ombro com eles, para que eles sejam multiplicadores. Amém? O nosso sonho é que um dia a gente consiga passar totalmente o projeto para eles. E a gente vai chegar lá em nome de Jesus. Essa aqui é a escola do maior. É aquela escola que é a 7 horas de viagem. E aí eu vou contar um pouquinho do testemunho dessa escola para vocês. Essa escola, 5 anos atrás, o telhado da igreja fica na beira-mar, teve uma ventania muito forte, e o telhado da igreja subiu e caiu na escola, e destruiu a escola. E aí a missionária não tinha condição de construir, e aí ficou 2 anos a escola fechada. Os meninos foram mandados para outras ilhas para estudar, como sempre, eles têm prioridade no estudo, e as meninas ficaram na ilha sem perspectiva de estudo. E aí, há 2 anos atrás, a missionária recebeu esse vídeo que vocês vão ver agora. O próximo aí é um videozinho. Tá? Que vocês vão ver as crianças orando e já agradecendo pela construção da escola. Elas vão estar orando em crioulo. E a missionária estava aqui tratando da saúde e ela recebeu esse vídeo. E Deus começou a colocar no coração de pessoas que fizessem a campanha para a reconstrução da escola.
essa casa, Senhor Jesus Cristo. E Pai, me continua a operar. Senhor, me continua a operar, Senhor. Eles estão louvando já, porque sabiam que Deus ia responder. Suma que não ouvi, tudo crentes na cantar, é no para Deus e liberta a escola. E Como vocês podem ver, é uma aldeia que não tem luz, que não tem nenhuma assistência do governo, e que essa escola é a única esperança daquele povo. E aí agora vocês vão ver a escola hoje. Começa com amor, sol a brilhar, A escola Dom Maior, que vive escondida entre o mar e a simplicidade de uma ilha distante, em Guiné-Bissau. Uma ilha onde quase nada chega, mas a esperança chega todos os dias pela porta de uma pequena escola que transforma vidas. Eles já estão aprendendo, lendo, escrevendo e descobrindo um mundo novo dentro das páginas que seguram nas mãos. Todos os meses, o assessor Neemias atravessa o caminho até a ilha para acompanhar de perto o trabalho. Meu nome é Neemias, estou aqui na ilha de Oracane, na aldeia de Eguba. Estamos aqui acompanhando o funcionamento da escola. É muito bom ver as crianças, os professores, as crianças aprendendo, tendo seus próprios materiais, tendo os fichários aqui nessa ilha que é muito difícil. Que Deus vos abençoe e muito obrigado por essa colaboração. Juntos, seguimos mudando o mundo, uma criança por vez. Aleluia, né? Dali eles também já sonham em ser até presidente da Guiné-Bissau. E eu não duvido que Deus vai fazer, porque Deus tem mudado realidades lá. E aí eu saio de 7 horas de canoa para 7 horas de transporte de carro particular. E mais ou menos 12 de transporte público, para contar a história da escola Barca de Noé em Cabedu. É uma escola que a aldeia, a maioria dos pais são eles bebem muito, né? Alcoólatras, e a tendência é a criança crescer e se tornar alcoólatra também. E toda vez que você vai trabalhar na ilha, na aldeia ou em qualquer lugar, você tem que pedir licença ao régulo, que é o homem grande da aldeia, né? Que esse régulo também é o feiticeiro, e muitas das vezes também o homem grande do Islã, e é tudo misturado, e Guiné-Bissau é assim. E aí foi pedido, ele permitiu, e aí o diretor foi lá para fazer a primeira reunião de pais. E os pais estavam tão bêbados nesse dia, tão bêbados, que eles começaram a gritar e maltratar o diretor e dizer: não queremos essa escola de crente aqui, não queremos, pode ir embora e tal. E o diretor tentou conversar, não conseguiu. E ele disse assim: sabe do que mais? Vamos embora, porque tem um monte de aldeia querendo escola, e eu acho que não é de Deus colocar aqui. E aí ele começou a arrumar as coisas, e aí um pai pegou no braço dele e disse assim: não desiste das nossas crianças, não. Se você desistir da gente, o futuro das nossas crianças é esse daí. Aí o diretor ficou assim, aí esse pai saiu correndo e foi chamar o régulo que tinha ido resolver uma situação e tinha acabado de chegar. E saiu ainda assim do banho, correndo, e ele chegou lá e falou: cala a boca todo mundo, eu permiti, e as nossas crianças precisam dessa escola aqui. Você tem noção do que é um feiticeiro dizer isso de uma escola cristã? No mundo espiritual. Jesus chegou naquele lugar, amados.
Jesus chegou naquele lugar. E uma educação baseada em Cristo, se a educação transforma, uma educação centralizada em Cristo, vocês têm dúvida que deva mudar a realidade dessa aldeia? E agora a gente vai ouvir um pouquinho o Viriato falando no próximo vídeo. Aqui é a escola de Cabidu, escola Cristã Barquer-Noé de Cabidu, onde o projeto de Educação para a Vida está apoiando, né? Então essa é a escola, aqui é a secretaria, aqui é a primeira sala, por outro lado aqui temos a segunda sala. Então, Deus, obrigado. Sou o Viriato Fernando da FA, capacitador de Educação para a Vida. Pelo apoio, as crianças daqui estão amando, estão gostando bastante. E nós cremos que tudo vai dar certo. E estaremos também orando, estaremos orando para vocês, para que Deus continue vos dando esse coração tão humilde, tão coração de apoio, um coração aberto para apoiar essa comunidade. Muito grato e Deus abençoe. Vidas estão sendo transformadas pouco a pouco em todos os lugares da Guiné-Bissau. E eu tenho visto Deus agir em mim através de mim lá. E ali é a foto que eu coloquei para agradecer a Deus por esses 13 anos de ministério. Quando eu comecei falando, eu achei que eu ia para a Guiné para cuidar de vidas. Achei que ia só por 6 meses, ia voltar e a vida ia seguir. E quando cheguei lá, Deus disse, não é só 6 meses, não. É mais um pouquinho. Ele não me contou tudo, como ele não conta a nenhum de nós, porque senão a gente não suporta. Ele vai falando aos poucos. Durante esses 13 anos, teve renúncia, teve choro, teve lágrima, mas teve vitórias. Eu me permiti tocar e ser tocada. E graças a Deus, Deus me permitiu já começar a ver frutos disso. De vidas sendo transformadas pelo poder do Evangelho. Às vezes, todos nós perguntamos, quem somos nós para Deus nos usar? Não somos nada. Mas Ele escolheu a mim e a você para estarmos aqui nessa manhã. Então, Ele quer nos usar hoje, amanhã e por quanto nós permitirmos. E agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês. Esse tempo todo que eu tenho de missionária, tem que vocês me acompanham também, direto ou indiretamente. E eu só estou de pé em Bissau, porque tem gente que ora por mim. Tem gente que lembra de mim, tem gente que manda mensagem. E eu agradeço a Deus por vocês fazerem parte disso. Obrigada, eu agradeço a oportunidade. Irmãos, a Ritinha mostrou aqui o final da história. Ela mostrou aqui para nós o que ela foi fazer. Mas ela não falou que até onde ela chegou ali, as lutas que ela teve, os problemas que ela enfrentou. E eu quero ler um versículo bíblico, e depois que eu li esse versículo bíblico, eu vou falar algumas coisas que é muito importante, e o que eu disse, eu torno a dizer, e isso vai ser uma marca na minha vida, Ritinha. Eu vou tratar você diferente do que eu tratava. Eu vou tentar cuidar de você, mesmo que eu não esteja lá, de uma forma diferente, porque Deus fez eu entender algo que eu não entendia. Às vezes a gente faz as coisas no automático, faz as coisas no automático. Se as pessoas pudessem ouvir o toque do chofar através de uma voz,
né, as pessoas obedeceriam sem nenhum problema. Por que as pessoas não obedecem? Porque elas não entendem. Por isso a Bíblia fala que nós precisamos ouvir a voz do pastor, né? Quando se fala do pastor, a gente, claro que se fala de Jesus, mas Jesus aplicou, né, ou colocou na mão de alguém um chamado. E quando a gente chama as ovelhas, a gente faz um toque para as ovelhas estarem presentes, é porque tem algo muito importante. E muitas das vezes as pessoas perdem por conta disso, não obedecem. Então, eu quero que você abra sua Bíblia em Salmos 146. A gente podia abrir em outro lugar, né? Salmo 116, né? Versículo 12. E darei ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem nos feito. Mas nós podemos falar isso também. Mas o Salmo 146, versículo 12 diz: louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Irmãos, isso é muito interessante e forte, porque isso é uma forma de agradecimento a Deus por aquilo que Ele tem feito em nós. Você lembra que eu comecei aqui falando que eu não tenho essa estrutura para ir para ali, para onde ela está. Ela só falou das coisas bonitas que já estão acontecendo, ou que aconteceram, mas para acontecer isso, houve renúncia, houve luta, houve entrega. Então nós precisamos entender que tudo isso a gente precisa de dar valor, porque ela chega aqui e traz para a gente o resultado de algo que ela sofreu para poder completar. E Ritinho, eu digo para você, né, realmente essas crianças, né, a gente sabe que muitas, né, acabam se perdendo, mas se um chegar e for lá para o plenário, né, for um deputado, for um vereador, um prefeito, ou até mesmo o presidente, que tudo é possível ao que crê, e isso será para nós um grande resultado, porque na verdade o seu objetivo foi um, e Deus te mostrou outro. Por isso que tu está aí 13 anos. Então, olha só, eu escrevi algumas coisas aqui. Eu coloquei aqui escrito assim, ó: missionária Ritinha, estamos aqui reunidos para agradecer ao Senhor e louvar ao seu santo e excelso nome por todas as suas conquistas, né? Daquilo que se passou na sua vida pregressa. Olha, você teve muita conquista. Eu, como disse aqui, torno a dizer na tua presença, que eu não conseguiria suportar, né, coisas que você suportou. E as que eu sei, imagina as que eu não sei. Irmãos, isso é muito coerente. Isso é muito importante da gente saber, porque a gente só pega o resultado final. Então, eu escrevi essas coisas e dizia assim, ó, lembrando que Deus sempre esteve com você, em todos os momentos, nos desafios. Ele esteve com você nas suas lutas emocionais e físicas. Ele esteve com você nas suas dores, nas suas fraquezas, na doença. Quantas malárias! O Senhor estava contigo. O Senhor esteve contigo nas tuas necessidades. Nós temos necessidades, irmãos. Necessidades. Coisas às vezes que para o outro é banal, mas nós somos nós. E nós sabemos das nossas necessidades. Mas hoje você pode dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Então, queridos, é muito importante isso, sabe, a gente ressaltar, porque muitas das vezes a gente olha, que bobeira, irmãos, nós temos que entender que o Senhor, se não for o Senhor, como ela estava falando, na nossa vida, nós não temos nada para oferecer. Se não fosse o Senhor na vida dela, ela já teria metido o pé há muito tempo. Eu mesmo mandei uma mensagem para ela e falei para ela há um tempo, esse ano é o seu último ano aí. Ainda bem
que o homem é mutável. O homem é mutável, mas o Senhor é imutável. Porque o Senhor deve ter falado assim: bobinho, bobinho, é eu que mando, sou eu que dou o tempo, sou eu que dou, eu que faço as ondas do mar chegar até um limite, sou eu que dou o limite, sou eu que tiro o limite. Então, para meditarmos, mediante a tantas lutas, eu quero ressaltar somente as vitórias, como você mostrou aí, né? E o que você passou, o Senhor estava contigo, né? Aquelas lutas que você passou que ninguém sabe, só você sabe, Ritinho. O choro, as incertezas, o medo, as angústias, as amarguras, só o Senhor estava dizendo para ti: filha, estou contigo, eu estou contigo. Quantas vezes você até tentou desistir, mas o Senhor não permitiu que você conseguisse algumas coisas para você não voltar. Deixou mãe, deixou irmãos, deixou a avó que ela ama muito. Para quê? Para cumprir algo que o Senhor colocou nas mãos dela. Então, mediante tudo isso, nós só lembramos da vitória que o Senhor tem dado. E nós recebemos os respingos, Ritinho. Eu me sinto lisonjeado. Você não imagina como eu estou recebendo você aqui hoje, diferente dos tempos que eu recebi. Nunca recebi você de qualquer jeito. Como nós sempre pudemos receber, com amor, respeito e carinho, como nós temos por você. E hoje eu estou tendo um novo entendimento, porque esse ano, olha lá, ó, é um ano de uma nova oportunidade, porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos, os seus frutos. Não vão cessar os seus frutos, gente. Não vão cessar. Você vai dar ainda muito fruto. Ainda tem madeira para queimar. Ainda tem caldo para sair, né? Ainda tem caldo para sair. Ainda vai ser muito espremida. E agora, aí ó, vai ser espremida também. Então, queridos, sabe, pode vir para cá, a gente vai orar mesmo, né? Então, ó, por todos os benefícios, né, para comigo, Ebenezer, né? Então, ó, a única forma de darmos alguma coisa para o Senhor, sabe qual é? Adorando-o. Irmão, nós não temos nada. Tudo que você tem, tudo que eu tenho, tudo que você tem, Ritinho, vai ficar aí. E a única coisa que a gente vai levar vai ser a nossa lembrança, que o Senhor vai nos cobrar. E se você tivesse desistido, o Senhor ia falar: por que tu desistiu, Ritinho? Eu não aguentei. Aí ele ia dizer para você: mas está escrito lá em 1 Coríntios 10:13, nenhuma tentação vem sobre o ser humano que não seja humana, mas juntamente com a tentação vos sobreveio o escape. Eu te dei o escape a todo tempo, a todo momento. Ah, mas eu não suportei, né? Mas o Senhor fincou suas raízes, né? Então, nós... Ô Ju, coloca para mim aí, por favor, adoração do Felipe Rodrigues, por favor. Eu quero que você fique de pé. Nós vamos... Vem aqui para cima. Vem aqui para cima. Por favor, chama a pastora Geisa lá para mim. E a pastora Carla também. Eu sei que elas estão trabalhando, mas... nós vamos orar. Nós vamos fazer uma oração pedindo ao Senhor que Ele envie a Ritinha dessa vez de uma forma diferente. Eu não sei, Ritinha, o que Deus vai fazer, mas vai ser diferente quando você pisar lá em Guiné-Bissau, juntamente com sua mãe. Quando vocês pisarem lá, alguma coisa vai ser diferente. Não porque eu quero, mas porque o Senhor está dando uma nova oportunidade. Nós vamos orar
Vamos enviar essas mulheres, né? E de uma forma diferente, né? Elas estavam trabalhando, viu, irmãos? Por isso que elas... Então, nós vamos orar, mas depois desse louvor que a gente vai adorar, irmão. Vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor juntamente com ela. Por quê? Porque é o que ela precisa, de alguém que segure na mão dela, né? Para poder ela não fraquejar. E como eu disse, existe 3 formas da gente fazer missões. Indo, você vai. Orando, né, de joelho pelo missionário e contribuindo. Então vamos adorar o Senhor. Feche os teus olhos. Só vamos adorar só. Um dia eu quase parei, quase que eu desisti, mas me lembrei que o Senhor não desiste de mim. Ele não desiste de ti, Ele não desiste nem de mim, nem de ti. Errei tentando acertar. Quantas vezes você errou tentando Procurei em outro lugar. Procurou em homens. Mas só encontrei ao teu lado o melhor lugar. Melhor lugar com o Senhor. Me lembro que tua mão sempre. Lembra quando o Senhor segurou pelas tuas mãos na hora da dificuldade, da luta, da Que doença. mesmo tão distante não me abandonou. Canta isso pra Ele nunca diga, te abandonou, Retinho. és o meu tudo, meu lugar
Sustenta, Senhor, sustenta. Sustenta, Senhor. Sustenta, Senhor. Quase que eu desisti, mas me lembrei que o Senhor não desiste de mim. Sustenta, Senhor. Sustenta, Senhor. Sustenta a tua vida. Errei tentando acertar, procurei em outro lugar, Sustenta a tua vida, Senhor. só encontrei Sustenta a tua filha, Senhor. o melhor Sustenta a tua lugar. filha, Senhor. Sustenta. Me lembro que tua mão sempre me sustenta, Sustenta a tua filha. que mesmo tão distante não me abandonou. Canta isso pra ele, diga: Prepara, Senhor. Prepara, Senhor. Prepara o caminho. Prepara o caminho. Prepara o caminho. O caminho que o Senhor reservou. Forma diferente. Forma diferente, Senhor. Forma diferente, Senhor. Oh Deus, uma nova oportunidade. O Senhor sabe aonde é, Pai. Oh Deus, a árvore que foi cortada, oh Deus, ela ainda renovará. Ela dará fruto. Ela não cessará de dar fruto. Dará frutos, 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 frutos. procurei em outro lugar, só encontrei o melhor lugar. Me lembro que tua mão sempre me sustentou,
pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Irmãos, vocês não imaginam a importância disso para a igreja. A importância disso para a igreja. As pessoas não vão entender isso se não buscarem um entendimento, né? De ter essa missionária aqui na nossa igreja, viu? Deus abençoe, Ritinha. Deus abençoe, minha querida. E realmente uma nova oportunidade, vai ser algo muito tremendo. A gente vai saber, né? A gente vai ter novidades do que Deus está fazendo naquele lugar através dessas meninas, viu? Então, continue orando. E as 3 formas que eu falei para você, né? E quem quiser ir pode, comprar passagem correndo. Elas vão dia 12. Vai com elas, né? Quem tem peito, quem tem coragem, hein? Lugar tem, irmão. Alguém quer ir? Dia 12? Sambário? Sambari? Ninguém, né? Então, ore e envie, né? Amém? Deus abençoe. Agora eu quero que você, vem para cá, Ritinho, chega para cá, quero que você saia do teu lugar, dê um abraço apertado na missionária e na missionária também, nas missionárias.